se eu te falar que tem um campeão de boxe que eu tenho certeza que você conhece, que saiu de uma fome extrema e chegou ao ponto de comer o próprio cachorro, de tanta fome que ele passou. E mesmo assim, cara, ele virou um campeão em 8 categorias diferentes. Eu vou te falar que tem outro boxeador que você provavelmente conhece que passou 20 anos preso por um crime que ele não cometeu. Ele só saiu da cadeia por conta de um livro que salvou a vida dele. Então fica aqui comigo até o final do vídeo que eu vou te contar 8 histórias absurdas de boxeadores nos bastidores, coisa que ninguém vê em cima do ringue, mas que é tão absurda que poderia virar um filme. E algumas dessas sim virou filme, outra virou música e uma até chegou a mudar as leis nos Estados Unidos. O mais louco de tudo é que poucas histórias a galera aqui do Brasil conhece. E antes de eu começar, eu tô preparando uma versão desse mesmo vídeo de histórias brasileiras. E eu vou te falar, cara, que tu vai ficar em choque com esse vídeo. Pra você não perder isso quando sair no canal, já se inscreve aqui, deixa o sininho ativado, deixa o like nesse vídeo para o algoritmo te recomendar quando o próximo vídeo das histórias brasileiras saírem. História número 1, Manny Pacquiao, da fome das Filipinas ao único campeão de 8 divisões diferentes. Manny Pacquiao, nascido em 1978 numa região muito pobre das Filipinas. A fome era absurda. Aos 12 anos de idade, ele viu o próprio pai matar e comer o cachorro da família só para sobreviver. Foi um ponto assim de ruptura. Poucos anos depois, o Manny fugiu de casa sozinho, muito impactado por tudo que aconteceu na vida dele, e embarcou, numa embarcação clandestina, num barco ali para Manila, e virou morador de rua. Para sobreviver ali à fome, ele começou a lutar. Lutas clandestinas ali na Filipina era muito comum. Aos 14 anos, ele colocava pedra dentro da meia para poder bater o peso mínimo nos combates, de tão magrinho que ele era, porque ele pesava, se eu não me engano, era menos de 45 quilos. Ele lutava na época por $2 e mandava praticamente tudo para a família que sobrava depois de comer. Décadas depois, esse mesmo menino que dormia numa caixa de papelão virou o único boxeador da história a ser campeão mundial em 8 categorias de peso diferentes. Um feito inédito até então para a história do boxe, mas a história não para por aí. Ele, depois de se aposentar do boxe, virou senador nas Filipinas. Então ele saiu do fundo do poço mesmo, de um cara que não tinha nenhuma esperança de continuar vivo durante a adolescência, para se tornar o topo de um esporte e o topo da política. Vou te contar a história número 2, eu tenho certeza que alguns nomes você já sabe que vão vir aqui, são histórias absurdas, algumas vão te surpreender, mas eu só poderia falar que esse canal só existe porque os parceiros acreditam na gente, e eu não promovo bet, não promovo produtos de baixa qualidade, rifa, que você vê muito no mundo do boxe. Isso porque eu quero trazer um conteúdo de qualidade, eu tenho uma missão de digitalizar o boxe no Brasil, para que pessoas se sintam inspiradas a começar numa academia de boxe, contratar um personal, mudar a vida através do esporte. O projeto que eu faço, eu tiro muita grana do bolso, e que me ajuda a pagar as contas é você utilizando o cupom FALA na Máximo Boxing, a empresa que tem para mim os melhores equipamentos de esporte de combate, luva, coquilha, capacete, tem a parte de roupas também, bandagem, tudo que você precisa para praticar a nobre arte, Muay Thai, Kickboxing com a melhor qualidade possível. Utilizando o cupom FALA você garante esse desconto exclusivo aqui do canal e me ajuda a produzir mais vídeos como esse. Beleza, feito esse parênteses, bora voltar para a lista. A história número 2, talvez a mais clássica que você provavelmente conhece da lista, é a do Mike Tyson, a infância mais pesada do boxe americano. O Tyson, ele nasceu em 66 lá no Brooklyn, cresceu em Brownsville, que é uma cidade, um dos bairros mais violentos ali de Nova York. O pai foi comprar cigarro, abandonou a família quando ele tinha 2 anos de idade. Aos 7, ele era zoado o tempo inteiro ali, porque ele tinha aquela vozinha estranha e um tamanhinho baixo, parecia uma tampinha de garrafa. E aí, um dia, mataram o pombo de estimação dele na frente dele. E pra quem conhece o Mike Tyson, hoje em dia sabe que ele tem meio que um lugar só pra pombos na casa dele. Meio que um espaço reservado, tipo um espaço pet, que ele tem vários pombos de estimação. Ele é fascinado nos pombos. E quando ele era criança, uns amiguinhos mataram um pombo de estimação na frente dele. E foi naquela situação que o Tyson brigou pela primeira vez na vida. A partir daquele momento, a infância dele virou uma sequência: furto, briga de rua, passagem por reformatório. Ele perdeu a cabeça. Ele chegou a ser preso pela primeira vez aos 12 anos de idade e foi detido mais de 40 vezes pela polícia antes mesmo de virar adolescente. E depois de ter passado por todos esses traumas já de infância, o Tyson, já adulto, revelou publicamente que teria sofrido abuso quando ele era criança lá em Nova York. Isso é um dos capítulos mais duros e sensíveis de toda a história dele. Um capítulo que marca a história de qualquer pessoa. E de falar disso, como moldou a sua vida, como moldou a raiva, cara, isso muda a vida de uma pessoa. Ele conta que isso traumatizou ele por muito tempo e moldou o jeito que ele sente raiva.
também. Isso claramente a gente vê dentro dos rings como foi um final dessa história. E foi dentro de um desses reformatórios que ele foi quando ele era criança, que ele foi apresentado ao boxe. Foi assim que ele conheceu seu treinador, mas a história do Mike Tyson já está registrada em mais de 3 vídeos que a gente já fez aqui no canal com a história do Mike Tyson. Se inscreve aqui para você ver esses vídeos no canal, acessa a nossa playlist de documentários de lutadores, que a gente já tem mais de 300 documentários dos maiores nomes da história do boxe moderno e antigo. História número 3, Robin Hurricane Carter, 19 anos preso por um crime que ele não cometeu. Robin Carter era um dos meio-médios mais promissores dos Estados Unidos. E talvez você não conheça esse nome, porque esse nome foi roubado da história do boxe. Nos anos 70, com chances reais de disputar um título mundial. Só que, em 1966, ele foi condenado por um triplo homicídio, numa investigação cheia de furos, marcadas por puro racismo. O Carter passou quase 20 anos atrás das grades, insistindo na própria inocência. Escreveu carta, escreveu um livro dentro da cela, até ele chegar ao ponto de virar símbolo de uma das condenações mais injustas da história. E é engraçado que um dos maiores compositores de todos os tempos, o Bob Dylan, porra, eu sou fascinado em Bob Dylan, quem gosta sabe e conhece essa música, The Hurricane, né, que é o nome da música, compôs uma música sobre o caso. É absurda essa história, ouça essa música depois desse vídeo. Em 1985, um juiz federal finalmente anulou a condenação dele. Cara, depois de 19 anos preso, apontando falhas graves no processo. O Carter saiu da prisão já com quase 50 anos, sem nunca ter voltado a lutar profissionalmente, mas virando um dos maiores símbolos de injustiça da história do esporte como um todo. Esse talvez é um campeão mundial que a gente poderia estar fazendo um documentário dele, das lutas, de tudo, mas infelizmente a carreira foi roubada pelo sistema de justiça americano. História número 4, James J. Braddock, o Cinderella Man. Na Grande Depressão, Braddock era uma promessa do boxe americano até as lesões destruírem sua carreira bem no meio da Grande Depressão, uma das maiores crises dos Estados Unidos. Ele chegou a perder a licença de lutador, trabalhava carregando carga de docas ali, né, logística em Nova Jersey, e dependia do auxílio do governo, né, o Bolsa Família americano, no caso, para sustentar a família. E foi lá em 1934, quase sem treino, sem chance nenhuma no papel, ele aceitou uma luta de última hora e surpreendeu o mundo com uma vitória. No ano seguinte, em 35, enfrentou Max Baer, um favorito absoluto que tinha matado 2 adversários em cima do ringue. O Braddock, ele não tinha nada a perder. E nada pior do que enfrentar uma pessoa que não tem nada a perder. O Braddock acabou vencendo por decisão e se tornou campeão do Mundial dos Pesos Pesados. A história virou filme de Hollywood, com Russell Crowe no papel principal. E até hoje é lembrada como uma das maiores zebras da história do boxe. E cara, a gente tá na história número 4, na metade desse vídeo. As histórias começam a ficar mais pesadas a partir daqui. E eu vou te falar que, meu, apesar de tudo que você tá vendo, a gente vai fazer essa versão brasileira desse vídeo. Já te falei disso. Se inscreve no canal, cara, porque eu separei aqui umas histórias absurdas de boxeadores que provavelmente você não conhece. E eu não consigo aqui nem fingir que eu tô muito animado pra fazer esse vídeo das histórias brasileiras, pra você conhecer a história absurda também dos nossos boxeadores. Então, cara, por favor, não perca esse próximo vídeo. História número 5, Jack Johnson, o primeiro campeão negro dos pesos pesados. A gente tá falando aqui em 1908. Jack Johnson se tornou o primeiro homem negro a ser campeão mundial dos pesos pesados, numa época dos Estados Unidos que viviam sob leis de segregação absurda racial, extremamente violenta. A vitória dele chegou a gerar muita revolta por parte do país. O Johnson foi perseguido judicialmente, processado por uma lei federal que quase exclusivamente contra ele. Os caras fizeram uma lei nos Estados Unidos para prender um cara. Ele acabou tendo que fugir do país para escapar da prisão, vivendo anos de exílio, apenas por causa da cor da pele dele. E depois da sua morte, agora em 2018, ele recebeu um perdão presidencial póstumo dos Estados Unidos, reconhecendo que aquele processo devia ter sido movido por conta do racismo. O Johnson venceu dentro do ringue numa época que o país inteiro tentava impedir a existência fora dele. E temos uma história aqui também de injustiça absurda de bastidores por conta de um fato absurdo. História número 6, George Foreman, de um monstro temido a pastor, vendedor de grelha e campeão aos 45 anos de idade. Cara, essa história aqui é devidamente retratada num filme maravilhoso que tem no streaming da HBO, e eu já fiz vídeos contando essa história pra vocês do Foreman, tem documentário dele aqui no canal também. O Foreman foi campeão olímpico, ainda jovem, virou um dos maiores nomes do peso pesados da história. Ele chegou até a destruir um brasileiro, cara, já lutou com o Maguila e ganhou do Maguila. E destruiu um dos maiores nomes da história, que é o Joe Frazier, em apenas 2 rounds em 73. Mas acabou perdendo ali o título pro Muhammad Ali, numa das maiores lutas da história, que a gente já fez documentário aqui no canal. A história, ela fica bizarra porque depois ele se afastou do boxe, virou um pastor evangélico. Até aí normal, o cara se conectou com a igreja, tudo bem.
10 anos depois, já na casa dos 40, resolveu voltar pro mundo do boxe. Todo mundo achava que era uma piada, que achava que ele tava precisando do dinheiro, que ele só tava entrando pra apanhar no ringue, mas aos 45 anos de idade ele conseguiu nocautear o Michael Moore, que é um dos grandes nomes do boxe também, e recuperou o título mundial dos pesos pesados, se tornando o campeão mais velho da história do boxe até hoje da categoria. E, cara, a história dele é tão aleatória que ele chegou a emprestar o nome dele para uma empresa que vendia uma grelha elétrica que vendeu mais de 100 milhões de unidades pelo mundo. E ele faturou mais dinheiro com isso do que a carreira inteira dele dentro do ringue. Então ele estava no lugar certo, na hora certa. E quem já fez uma carninha, um misto quente numa George Foreman Grill? Deixa aí nos comentários. História número 7, Roberto Duran, das ruas do Panamá, há 5 décadas de boxe. Roberto Duran cresceu na pobreza extrema do Panamá, vendendo jornal, engraxando sapato na rua para ajudar em casa, não muito diferente da realidade dos nossos atletas aqui no Brasil. Ele ganhou um apelido de Manos de Piedra, as mãos de pedra, pela força bruta dos golpes, e ele virou campeão mundial em 4 categorias diferentes. O mais absurdo da história dele, porque ele está aqui na lista, não foi só o talento, mas sim a longevidade dele. O cara lutou profissionalmente dos anos 1968 até 2001, cara. Ele lutou e passou por 5 décadas diferentes, enfrentando gerações inteiras de adversários. Esse é um cara que apanhou muito pela vida, mas aprendeu ali a apanhar e conseguiu apanhar por quase 50 anos. História número 8, Muhammad Ali. A história do Muhammad Ali, clássica aqui, é uma das mais injustas dos bastidores, e também uma das que marcou mais a história do boxe. Talvez a história do esporte como um todo é muito marcada por essa decisão do Muhammad Ali. Lá em 1967, no auge da sua carreira, ele recusou ser convocado para a Guerra do Vietnã, alegando motivos religiosos. Como resposta, tiraram o título dele, cassaram a licença de lutador. Ele ficou anos afastado do boxe, bem no auge físico da sua carreira. Mais um boxeador sendo tirado injustamente, e você vê que o personagem que tirou os boxeadores é o mesmo, né? A mesma instituição que tá tirando os boxeadores naquela época. Não vou falar qual é. Vou jogar aí pra cima e vocês comentam o que vocês acham. Isso poderia ter matado a carreira de qualquer lutador, tá? Porque você fica extremamente triste com o que acontece, mas isso acabou tornando o Muhammad Ali no maior símbolo da história de qualquer esporte. O Ali voltou anos depois e reconquistou o título que nunca devia ter sido tirado dele. E se tornou mais do que um campeão. Virou um símbolo político, um símbolo cultural que ultrapassou completamente as 4 cordas do ringue. 8 histórias, 8 vidas que representam o boxe como um todo. Cara, é impressionante como no mundo do boxe, todos os boxeadores têm uma história completamente única, com as suas dificuldades e sacrifícios. Para muitos, o boxe foi a única saída possível na sua vida. Como eu falei ao longo desse vídeo, a versão brasileira já tá pronta, tá sendo editada, preparada, com histórias absurdas que aconteceram bem aqui no nosso país. Eu tenho certeza que elas estão muito mais absurdas que essa que vocês viram agora. Então, se você quer ser avisado, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, apoiar o projeto utilizando o cupom FALA nas lojas parceiras. Tamo junto, um beijo, um forte abraço e até mais.